Será que você precisa correr todos os dias? Fala, meus atletas, eu sou o Ricardo, fisiologista, sou treinador, e hoje eu te pergunto, será que você precisa correr todos os dias para você melhorar o seu nível de corrida? Olha, desde já digo que você não precisa treinar todos os dias e também nem deve treinar todos os dias. Claro que há uma exceção, por exemplo, uma pessoa que já treina num baixo volume, treina também por um aspecto recreacional, um terreno adequado, ou seja, plano, numa velocidade baixa, que já está habituada àquela carga. E essa pessoa, de modo particular, ela pode correr todos os dias e ela não vai ter nenhum prejuízo, porque ela já se adaptou àquele volume, àquela carga, àquela intensidade. E aí você poderia dizer, mas tem atletas que treinam todos os dias, mas atletas de alto nível, muitas vezes treinam todos os dias, mas eles treinam com demandas distintas a depender do momento que ele está dentro do planejamento, dentro do macrociclo. E nesse sentido, você que quer melhorar a sua corrida, você não deve treinar todos os dias, porque conforme eu já disse num outro treino nosso, em relação aos tipos de corridas que nós temos, a corrida aeróbica, a corrida de ritmo, a corrida dentro do limiar, a corrida com tiros anaeróbicos para melhorar o VO2, a corrida de velocidade em sprint, de rampa, declive, e a própria prova. Para cada demanda, para cada tipo de corrida, a recuperação se altera. Por exemplo, se você faz, conforme eu disse agora há pouco, uma pessoa que corre todos os dias os 5. Evidentemente, se a pessoa treina numa base aeróbica contínua leve, a recuperação dela é muito rápida. Agora, completamente diferente se você faz um longão de 21, por exemplo, preparando para a maratona, ou faz os próprios 21 km, a depender do momento que você faz esses 21, o seu grau de microlesão é extremamente alto. Então você precisa ir, de repente, de 2 dias, 3 dias, 4 dias, a depender do seu nível de treinamento. Tem pessoas que com 2 dias já recuperou bem e tem pessoas que demoram quase uma semana para recuperar. Então vai depender muito do seu nível, do seu momento de treinamento. Então, por isso que a recuperação é importante. Então, por isso essa pessoa não vai poder correr todos os dias, porque ela não recuperou o suficiente. Agora, você imagina fazer 42, uma maratona. Quanto tempo você precisa para recuperar? Então, de repente, você precisa aí de semanas. Claro que claro, não você vai ficar semanas sem treinar, mas a forma de treinar vai mudar muito, porque você ainda está num processo de recuperação. Os treinos de ritmo, por exemplo, que é o ritmo, a velocidade média que você vai atingir durante toda a prova. A recuperação também muda, ela se altera. Os treinos de limiar também são treinos que você realiza dentro de uma condição metabólica exigente. A recuperação também é completamente diferente. Os tiros anaeróbios geram muita degradação de carboidrato, ou seja, aqueles tiros de 800, de 600 tiros, muitas vezes de 1000, você degrada, ou seja, você diminui muita glicose. Então a recuperação, a supercompensação, que é a alimentação, a refeição pós-treino, tem que ser bem adequada. De repente você demora aí 24 horas para fazer uma boa recuperação, até mais tempo. Então você tem que se atentar a isso, casar bem a nutrição. Então por isso que não é viável o treinamento todos os dias. Por isso você tem que fazer essa boa recuperação. Os treinos também, por exemplo, de velocidade gera muita microlesão, sobretudo em fibras tipo 2. Fibras tipo 2, basicamente nós temos alguns tipos de fibras, mas sobretudo fibras tipo 1 e fibras tipo 2. A fibra tipo 1 é aquela corrida que você faz contínua, lenta. A fibra tipo 2 ela é rápida. Então, esse tipo de fibra em exercícios de alta intensidade, de velocidade, nos sprints, elas são lesivas. Então, a recuperação, às vezes, dessa fibra demora aí de 24 até 72 horas. Então, você tem que se atentar também a isso. Então, por isso que não se deve treinar todos os dias. Por isso, a recuperação faz parte também do treino. E se você faz o fortalecimento o fortalecimento muscular, treino de força, de membros inferiores, mesma coisa, a depender do tipo de treino que você fez. Uma coisa eu sempre falo, os tipos de corrida que nós fazemos depende do momento que você está no macrociclo, se você está mais lá na base. Ou seja, o treino de força é se você está lá no intermediário, são treinos específicos, mas você está ganhando velocidade, você está ganhando potência, o treino de força é outro. Ou se você de repente está lá na competição, o treino de força é outro. E para cada tipo de treino de força, a recuperação também se altera. Então, eu sempre falo que tudo isso aqui, os tipos de corridas e a fase que você está no seu macrociclo,
ela vai determinar se você deve ou não, qual que vai ser o tempo de recuperação entre um treino e outro. E se você, por exemplo, é iniciante, não tem experiência com treino, evidentemente você deve então ter essa percepção no seu corpo. Ó, eu corri hoje, eu comecei a caminhar hoje, caminhei um pouco mais. Amanhã, ou seja, no próximo dia, se você não recuperou plenamente, você tem que recuperar para poder, de alguma maneira, no próximo treino, realizar esse treino com mais qualidade. Por quê? Senão você pode até definhar, diminuir a sua massa muscular, diminuindo a sua massa muscular, você pode ter outros prejuízos. Estou falando isso para você que é amador, que está buscando a corrida como uma condição para melhorar a sua saúde. Agora, claro que quando pensamos em atletas, pensamos em alto nível, nós temos outros cuidados adicionais. E se você achou interessante, se você está correndo, se você já corre, ou você está começando o seu programa de corrida, se você quer que eu seja o seu treinador, me chama aqui no direct ou mesmo no WhatsApp, que eu monto a sua planilha de forma personalizada de qualquer lugar do Brasil e do mundo e você entrará no meu time 86 Corridas. Então, aguardo você. Até o próximo treino. Um forte abraço.